João capítulo 14, versículo de número 5 e 6. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Vamos ler o 6 juntos? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de um dos 4 evangelhos do Novo Testamento que revela um personagem que é o centro do culto esta noite, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus é um tipo de personagem cuja identidade foi e ainda é alvo de muitos questionamentos. Tanto crentes como incrédulos especularam muito sobre a sua identidade. Para os incrédulos, por exemplo, Jesus já foi chamado de mito. Para outros, um revolucionário. Para outros ainda, apenas um carpinteiro, um pregador itinerante, ou até, para os mais ousados, um embusteiro. Para João Batista, também foi intrigante esse personagem chamado Jesus, pois ele fez: És tu aquele que esperávamos? Há que se acrescentar ainda que até os seus próprios seguidores, no caso os 12, quando o viram acalmar o vento e a tempestade, disseram: Que homem é este? É bom dizer ainda que um dia mesmo, sabendo das muitas especulações sobre a sua identidade, Jesus perguntou ao círculo dos seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E as opiniões eram as mais variadas. Alguém dizia: Uns dizem que tu és Jeremias, outros João Batista que ressuscitou, ou outros Elias, ou alguns dos profetas. E a pergunta que fica diante do texto que lemos é: qual a verdadeira identidade de Jesus? O dicionário nos diz que identidade é o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa, que fazem possível sua identificação ou reconhecimento. Aplicando essa identidade à pessoa de Cristo, algumas coisas eu quero destacar esta noite com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro, é bom dizer que Jesus é um homem da história. Embora os evangelhos e as epístolas sejam a fonte principal das informações sobre Jesus, os evangelhos e as epístolas não são a única informação ou fonte de informação sobre Jesus. Nós temos testemunhos extra-bíblicos, ou seja, fora da Bíblia, que mostram que Jesus não é um mito, ou seja, alguém cuja existência não é real. Jesus é um personagem histórico. Talvez, com certeza, não vou dizer talvez, com certeza, muitos que já passaram pela história duvidaram da historicidade de Jesus por pura ignorância e preconceito. Eu queria citar, por exemplo, um homem que escreveu um livro, Por que Não Sou Cristão?, chamado Bertrand Russell, que disse assim em suas palavras: é bastante duvidoso do ponto de vista histórico que Cristo tenha existido. E ele acrescenta dizendo: e se existiu, nada sabemos sobre ele. Só que quando ele disse isso, era pura ignorância e preconceito. Joséfo, apesar de não ser um cristão, historiador judeu do primeiro, disse assim: nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava aos que tinham prazer em ser instruídos na verdade. E foi seguido não somente por judeus, mas também
por muitos gentios. Até agnósticos, pessoas que ficam em cima do muro e não se definem nem como cristão nem como ateu, como por exemplo um grande historiador do cristianismo primitivo chamado Bart Ehrman, disse assim: Jesus existiu, e aquelas pessoas que negam esse fato fazem por ignorância, não porque não têm evidências históricas. É bom dizer que nenhum dos personagens do passado tem tanta abundância de evidência histórica como Jesus. Biblicamente nós podemos dizer, e também com informações extra-bíblicas, primeiro, que Jesus era um judeu. Segundo, que ele tinha um nome comum na sua época. Yeshua era um nome comum, derivado de Oséias e também de Josué. Gálatas 4:4 diz que ele nasceu sob a lei, foi circuncidado ao 8º dia, a sua mãe cumpriu o ritual de purificação e ofereceu sacrifício por ele. É bom dizer também que ele era filho de José e de Maria, isso está em Marcos 6:3. Diz também Lucas 2:4-11 que ele foi nascido em Belém. E ainda João 1:46 diz que ele foi criado em Nazaré. É bom dizer ainda que financeiramente ele era de condição pobre, Lucas 2:24. Apesar disso, em Atos 10:38, é dito que ele era um homem virtuoso. Em Mateus 7:22 é dito que ele sofreu a sentença mais grave, que foi a crucificação, sob a autoridade de Pôncio Pilatos. E também em Atos 2:32 é dito que seus seguidores afirmavam tê-lo visto ressuscitado, e aqueles que seguiram a Jesus foram chamados de cristãos. Então, Jesus é um homem da história. Segunda coisa sobre a sua identidade que se pode acrescentar é que, além dele ser um homem da história, ele foi um grande mestre. Por causa dos seus ensinos, Jesus era considerado o que em língua hebraica é chamada de Rabi. E a gente vai ver por diversas vezes ele sendo chamado assim. Pelos seus seguidores, em Marcos 14:45, se você abre a sua Bíblia comigo, você vai ver a expressão bíblica clara, mostrando o tratamento que Jesus recebia da parte dos seus seguidores, dizendo: e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. Era assim que os seus seguidores se reportavam a ele. Mas não somente o seu ciclo de seguidores, até mesmo os que eram mais distantes e eram admiradores. Lembra que um fariseu foi ter com ele de noite, chamado Nicodemos, e quando entrou com alguns, disse assim: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Até mesmo aqueles que vinham para questioná-lo com malícia e colocá-lo em contradição com a lei de Moisés, quando chegavam diante dele, diziam assim: Rabi, Lucas capítulo 20, versículo 28-36. Que Jesus é um mestre, isso aí é um fato, tanto bíblico como extra-bíblico. Seus ensinamentos, quero dizer, causaram tanta admiração em sua época, como durante toda a história. Um pacifista que já passou pela história, chamado Gandhi, tinha uma aberta admiração por Cristo e pelo sermão das bem-aventuranças. Dizia ele: esse sermão falou direto ao meu coração. Até mesmo o filósofo Immanuel Kant disse: por causa dos ensinamentos de Cristo, ele é qualificado como o mestre da mais pura lei moral. Ainda é bom dizer que vivo, Clóvis de Barros Filho, jornalista e professor de ética, disse: a maior lição de Jesus é o amor. Então, tanto ele é o homem da história, como ele é um grande mestre. Mas a Bíblia ainda acrescenta a respeito da sua identidade. Não diz apenas que ele é o homem da história,
Não diz apenas que ele foi um grande mestre, senão também de que ele foi um profeta. E o texto bíblico é claro, quando chama Cristo de profeta e que ele deixou ser chamado assim. Veja na sua Bíblia João capítulo 4 e o versículo de número 19, quando naquele encontro tão conhecido com a mulher samaritana, quando ele diz, vai buscar o teu marido, e ela disse, eu não tenho marido, e ele diz, disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu tens agora também não é teu. Ela disse, vejo que tu és profeta. E ele deixou ser chamado assim. Ele mesmo se apresentou como profeta. Ele disse, por exemplo, nenhum profeta recebe desonra senão em sua própria pátria. Por enquanto prego aqui, mas vou pregar em outras cercanias também, mas não vou muito longe, porque o profeta tem que morrer na sua pátria. Então ele estava se identificando como tal. E o profeta ele tinha algumas características que a gente enxerga em Jesus. Por exemplo, ele revela Deus. Em João 1,18 a Bíblia diz que o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E diz que ninguém jamais conheceu a Deus, mas o Filho que estava em seu seio, que fala do lugar mais profundo e íntimo, o fez revelar. Então Jesus veio revelar o Pai. Diga amém, meus irmãos. O profeta fala as palavras de Deus. E Jesus também veio com esse intuito. Capítulo 17 do livro de João, e o versículo de número 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, tanto revelou o Pai, como manifestou a palavra do Pai. E ainda como característica muito presente no ministério profético, ele predisse o futuro. Por exemplo, a sua morte. Em Mateus, veja na sua Bíblia, capítulo de número 26, e o versículo de número 2, um texto que lemos com frequência, quando por ocasião da Santa Ceia, ele diz, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Um dia, quando estava saindo do templo com os 12 disseram assim a Jesus, vê estas pedras, que arquitetura, que templo. Jesus disse, não vede estas pedras, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele profetizou. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano, imperador romano, entrou pelas portas de Jerusalém e destruiu o templo. Ele não só predisse a sua morte por crucificação, ele não só predisse a destruição do templo, como muitos outros eventos que ainda estão por acontecer. E para selar o espírito da profecia, ele disse assim, passarão céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, a multidão que estava chorando, compartilhando da sua dor, da dor dela, eles abriram a boca e disseram, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Cleopas e o outro discípulo que vinham saindo de Jerusalém em direção ao vilarejo de Emaús, vinham discutindo entre si, decepcionados. Era o 3º dia de que Jesus havia sido crucificado e ainda não tinha ressuscitado, estava no prazo, mas eles estavam reclamando. E um peregrino aproximou-se entre eles, não é? E disse, que conversa é essa que conversais pelo caminho? Se és tu peregrino em Israel?
E não sabes das últimas coisas que têm acontecido de Jesus, varão, profeta, poderoso em palavras e obras? Que ele era profeta, está bem claro nas Escrituras. O homem da história, o mestre, o profeta, mas a Bíblia vai além. Ele também é o Messias. Diga comigo, igreja, Messias. Essa expressão Messias na nossa língua, ela é derivada de uma expressão grega Christos e da expressão hebraica Machia, que quer dizer alguém sobre quem se derramou o óleo. Os irmãos sabem que quando Deus escolhia algumas pessoas para vocações específicas no Antigo Testamento, essas pessoas eram ungidas, sacerdotes, reis, profetas. Mas já havia uma profecia ou várias profecias, uma linha do messianismo dentro do judaísmo que ensinava que um dia Deus enviaria um homem com essas 3 vocações. E esse homem não foi chamado um ungido, mas o ungido, o Cristo, o Messias. E o Messias, enviado por Deus, seria libertador, redentor e salvador. Para os judeus que creem na Taná, no Antigo Testamento, o Messias devia cumprir as profecias do Antigo Testamento. E para os irmãos terem uma ideia, 330 detalhes proféticos tinham que ser cumpridos. E Jesus cumpriu todos. E ainda os que estão pendentes, ele vai cumprir na segunda fase da segunda vinda. Por exemplo, que o Messias nasceria de uma mulher. Gênesis 3:15. Gálatas 4:4 diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Que ele seria da linhagem abraâmica. Gênesis 12:3. Quando diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e o descendente de Abraão é Cristo. Glória a Deus. Que ele seria da tribo de Judá. Gênesis 49:10. A Bíblia diz em Hebreus 7:14 que o nosso Senhor procedeu de Judá. Que ele seria da linhagem real de Davi, sendo seu sucessor no trono. Isaías capítulo 11. Eis que um rebento do tronco de Jessé brotará. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus aparece no cenário nacional de Israel, ele é chamado de filho de Davi, descendente do trono. Não é assim que Bartimeu chama ele? Não é assim que a mulher cananeia, desesperada por um milagre dentro de casa, grita por ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Também se diz no Antigo Testamento que ele operaria grandes sinais. Veja Isaías capítulo de número 35 e o versículo de número 6, rapidamente. 35:6 diz assim: então, o 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Em Isaías 61:2 diz que esse Messias foi ungido para pregar boas novas aos mansos, libertar os encarcerados e também soltar da prisão os presos. E nós sabemos quem cumpriu isso. Lucas 4:16 em diante diz que na sinagoga de Nazaré, quando leu essa profecia, Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E quando ressuscitou a Lázaro, aqueles que viram o milagre correram para o sinédrio e disseram: ninguém consegue segurar esse homem não, porque ele faz muitos sinais. Aleluia, glória a Deus. Mas além de um homem da história, além de um grande mestre,
além do Messias, existe algo na identidade de Jesus que vai muito mais além do que isso. Ele é o Filho de Deus. Há alguns que só admitem que ele é um personagem histórico. Há outros que apenas admitem que, além de histórico, é um grande mestre. Há alguém até que admite um personagem histórico, um grande mestre, o Messias, mas não vai até aonde a gente chega, aonde a Bíblia nos leva. Ele tem uma identidade divina. Ele é o Filho de Deus. E isso foi atestado. Várias testemunhas deram depoimento da filiação divina de Jesus. Gabriel disse a Maria: o ente que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. João Batista disse que quando recebeu o comissionamento para batizar, a voz disse a ele: aquele sobre quem tu vires o Espírito descer em forma de uma pomba, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele disse que quando batizou Jesus, se viu a pomba descer, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba. Aí em João 1, capítulo 1, versículo 34, ele disse: e eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Filipe chegou para Natanael e disse: achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. Ele disse: de onde? De Nazaré. Ele disse: se de lá pode vir alguma coisa boa. Ele disse: vem ver. Especular não adianta. Salmo 34, 18 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Tem que sair da posição cômoda e vir em direção a Jesus para experimentar quem Ele é. Natanael veio e quando foi se aproximando, Jesus puxou o raio-x e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há hipocrisia. Não acredita em qualquer coisa e só acredita experimentando. Aí disse assim: de onde me conheces? Ele disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, tu estavas debaixo da figueira. Ele disse: Rabi, tu és o mestre de Israel, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quando ele entrou nas águas por ocasião do batismo, que saiu, ele recebeu uma testemunha de lá. A Bíblia diz que se abriram os céus. Depois de 400 anos de silêncio, a voz da majestade disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma outra vez essa majestade falou no Monte Tabor, Monte da Transfiguração, quando uma nuvem, a Sheriná, envolveu os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e a voz de dentro da nuvem disse: este é o meu filho, a ele ouvi. Isso foi tão impactante que Pedro escreveu em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 16 ao 18, disse que o que a gente prega não é fábula engenhosamente criada, mas nós mesmos ouvimos a voz da majestade que disse: esse é o meu filho amado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando disse aos discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns dizem Elias, outros dizem João Batista, outros dizem que és alguns dos profetas. Ele disse: muito bem, os de fora podem até titubear, e vocês que são de mais perto, pensam que eu sou o quê? Ficaram calados. Aí Pedro deu a palavra, né? E disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: isso aí não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas papai, meu Pai que está nos céus foi quem te mostrou. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu poderia citar outros testemunhos, até os demônios. Em Mateus 8, 29,
Quando ele se aproximou de um endemoniado, os demônios usaram as cordas vocais daquele homem e disseram assim: vieste fazer o que aqui, filho de Deus? O centurião, quando viu Jesus morrer, a terra tremer, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quando ele disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar, ela disse: na ressurreição do último dia. Ele disse: Marta, crê que agora é chegada a hora em que até os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem a viverão. Ela disse: eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E quando ele chegou na boca da cova, ele disse assim: Pai, glorifica o teu Filho. Aleluia, glória a Deus. Sua filiação divina é demonstrada pelas suas obras e por sua declaração. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele declarou que é o eu sou. Um dia, conversando com os discípulos, falou de Abraão como se fosse amigo que viveu com ele alguns dias. Se tu falas como conhecesse Abraão, tu só tens 50 anos. Ele disse: eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João ele disse 6,35, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 8,12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,7 ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Em João 10,11 ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14,6 a campanha vai dizer agora: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão... E em João 15,1 ele disse: eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus. Em João 5, 23 e 24 ele disse assim: como se honra ao Pai, também se honra ao Filho. Então ele tem a mesma honra do Pai. E também em João 20, 27 a 29 ele é adorado. Glória a Deus. Em Romanos 9, 5 ele é adorado. Em Filipenses 2, 5 a 11, Paulo faz uma citação de um hino da igreja primitiva. Isso é comum entre os teólogos dizer: aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu ao nível mais baixo, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória. Quem pode levantar a mão e adorar Ele como Filho de Deus? Oh, aleluia. Era labachurianda aramanás. Tem um grupo heterodoxo que ignora os crentes da Assembleia de Deus porque dá glória a Jesus. Lá vocês vão dar glória a Jesus, a gente dá, e os anjos também. Apocalipse 5. Quando aquele anjo brada: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E houve um silêncio no céu de meia hora. Não sei como João contou, meia hora no céu, né? E eu chorava muito. Também não sei como é que ele chorou, porque lá não tem choro. Se daqui a pouco um anjo forte bradou assim. Chegou para ele um ancião e disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu.
Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E disse, quando olhei, ele disse leão, mas quando eu olhei era cordeiro. 2 identidades e uma pessoa só. Se estava morto, ferido. E ele se levantou e veio na mão daquele que estava sentado e na mão direita e pegou o pergaminho lacrado. Disse, vou abri-lo. Quando pegou os 24 anciãos, uma representação dos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos que tinham coroa, disse, a gente tem coroa, mas esse aí a coroa é maior. Jogaram tudo nos pés dele assim, ó. Milhares e milhares de seres angelicais fizeram um coro dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E todos juntaram as vozes e disseram assim, ações de graças, louvor, adoração. Está vendo que eles dão glória também? E glória, e sabedoria, e império ao Cordeiro e ao que está assentado no trono para todos sempre. Eu concluo esta noite dizendo que tudo isso ele poderia ter feito. Porém, o que atestou, o teste verificador de que Jesus é tudo o que ele disse ainda estava por acontecer, foi a sua ressurreição. Ele poderia ser um personagem da história, um mestre. Ele poderia ser tudo isso que eu disse aqui. Mas se ele morresse e não ressuscitasse, ele seria mais um mestre que passou pela história. Mas Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 4, que a ressurreição é o teste verificador de tudo o que Jesus disse ser. Romanos 1 e 4. Para a gente concluir. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. A ressurreição é tão importante que Jesus considerou o maior sinal que ele ia dar na história. Quando pediram a ele, essa geração me pede um sinal, ele disse, outro sinal não será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Mateus 12:40, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitará. O sepulcro foi encontrado vazio pelos discípulos após o 3º dia da morte de Jesus. E as explicações para o sepulcro vazio foram variadas. Os discípulos roubaram o corpo, tinha soldados. Jesus não morreu, desmaiou, mas sua morte foi pronunciada, aplicada e verificada. Outros disseram, as mulheres foram no sepulcro errado. Duvido, mulher acha coisa que ninguém acha. Outros disseram assim, os discípulos tiveram uma alucinação, queriam tanto ver Jesus que mentalizaram a presença dele. Foi não, porque o texto diz que eles viram e tocaram. A alucinação não se toca, ela é projeção mental, mas eles tocaram. Tomé disse, deixa eu ver aqui onde a lança entrou. A alucinação é individual, é como sonho. Eu tenho um, você tem outro. Paulo disse que ele foi visto por 500 irmãos. As alucinações acontecem em pessoas que são propensas a crer. Tiago duvidava da messianidade de Jesus. Só creu depois que Jesus apareceu para ele. E Paulo, que até perseguia, de repente mudou. O que aconteceu? Se ele não era propenso a crer, foi porque no caminho de Damasco ele ouviu a voz em língua hebraica que disse, eu sou Yeshua, Shaulo. Sabe de uma coisa? Como diria Josh McDowell,
Jesus é mais que um carpinteiro.